Meu amigo Clayton, Ô, pastor Ozian, como está você? Tudo certo? tudo certo, meu amigo? Prazer grande receber você aqui nessa conversa na página do Stadec. Tudo bem com a família? Como é que tá a quarentena? O prazer é todo meu em estar aí com você, um grande amigo nosso já de bastante tempo, né? A Verdade. quarentena, a quarentena talvez seja igual para todos, né? Esse tempo que é diferente, né? Até eu fiz Hum, um vídeo lá no meu canal do YouTube, coloquei lá que a gente pode encarar isso como um grande problema, né? Ou encarar como um período sabático aí que Deus sim, está dando, ficar em casa com a família, né? verdade. De botar em ordem algumas coisas, tanto em casa quanto na parte emocional, na parte afetiva, na parte espiritual, enfim, né? Como a gente quiser. Né? Então Verdade. eu penso que é um período bastante útil, né, para isso. E você, como está, meu amigo, família? Estamos bem, meu amigo, graças a Deus. E você está certo, tem sido essa experiência para nós também. Você já terminou a sua jornada do doutorado. Para mim, acabou sendo uma oportunidade de poder dedicar um tempo Pois é. mais exclusivo para avançar um pouco mais com a tese, que já os prazos tudo estourados, e Você, aí foi bom, tá sendo bom por esse motivo. que legal. Você fez já a qualificação, né? Minha qualificação vai ser agora, o prazo da qualificação está estourado por conta de uma situação de troca de orientador, mas ela vai ser agora em julho e a defesa em dezembro. Então, assim, Ah, um tempo muito curto a distância da qualificação para o doutorado. aham. Enquanto o pessoal está entrando aqui, nós tivemos 10 minutinhos enquanto a gente estava ajustando aqui as mídias. Eu queria só fazer aqui uma introdução, meu amigo, para a gente poder iniciar a nossa conversa. Gente, boa noite a todos. É um prazer poder estar aqui nessa live com meu amigo Clayton. O pastor Clayton é um grande amigo que tem caminhado e militado na área da educação, não só educação teológica, mas educação como um tema mais abrangente, porque ele é diretor de faculdade teológica, mas também de colégio, tem uma atuação nesse sentido. Nossos caminhos assim se encontraram nos últimos anos justamente nessa área da educação, em encontros nacionais, dois encontros no Rio de Janeiro. Primeiro a gente esteve junto acho que foi na CPAD, depois a gente esteve junto também na FAECAD, e aí juntos nós trabalhamos também num comitê que que elaborou aí eu diria assim, os primeiros passos do projeto que se consolidou na rede na rede Assembleia de Ensino, que é um projeto que inclusive já aprovado pela convenção e inclusive já com escolas sendo credenciadas. No caso, a primeira foi inclusive aqui no estado do Ceará, e foi nessa ocasião de compor esse comitê que eu tive mais contato com o Cláudio, a gente trocou ideia, conversamos, e eu tenho uma alegria de poder recebê-lo aqui nessa live. Nós estamos no ano de comemoração de 25 anos do STADEC, Seminário Teológico aqui do Ceará, e nós queríamos coroar esse ano com esses momentos, né, com teólogos, gente que pensa em teologia, que milita na educação, e nada melhor do que abrir essa série de lives com o Clyde para tratar de educação teológica, porque esse também é um elemento comum que há entre nós. Foi o meu tema na dissertação do mestrado e foi o tema dele no doutorado dele. Então ele tem uma área, uma pesquisa muito densa nesse tema da educação. E eu queria começar, Cláudio, você se apresenta para a gente, para os nossos alunos, para os nossos amigos que estão acompanhando agora a live, fala um pouquinho quem é o Cláudio, o que você faz na sua atividade profissional, ministerial, para a gente poder começar essa conversa. Uhum. Bem, quero te
agradecer mais uma vez, Rosiano, pelo convite amável, né, que você fez. Como você falou, a gente já se conhece há um bom tempo. A jornada nossa, ela se cruza na pesquisa que a gente fez, né? E quando eu fiz o doutorado, a minha tese, eu usei bastante a dissertação tua de mestrado, muito bem escrita, muito clara, né? Uma pesquisa muito bem feita. E eu usei bastante a tua dissertação, né? Foi um trabalho muito bom. Eu quero também aproveitar aqui e dar os parabéns ao Stadec, né? Os 25 anos do Stadec. Sim. A gente sabe que, né, a gente vai estar falando sobre isso mais à frente, mas a gente sabe que a jornada teológica das Assembleias de Deus sempre teve altos e baixos, né? E uma instituição comemorando 25 anos é uma coisa muito boa mesmo, né? Então, quero dar os parabéns e também me sinto honrado, porque, pelo que eu estou vendo, eu estou sendo o primeiro convidado aí, né, nessa comemoração especial dos 25 anos. Para mim é uma alegria imensa poder estar atendendo ao convite seu e com certeza também o Breno deve estar por aí. O Breno também é nosso amigo. Um grande abraço também ao Breno. Bom, o trabalho meu aqui em Joinville, Santa Catarina, é um trabalho que tem a ver com educação, né, e assistência social. Eu sou o diretor do colégio, que é ligado à igreja, né? Então nós atendemos desde as crianças da educação infantil com 3 anos até os alunos do 9º ano. O ensino médio já está autorizado, mas ainda não iniciamos por problema de espaço físico, mas isso aí logo vai estar resolvido, e também começaremos com o ensino médio. E também sou o diretor da faculdade teológica aqui da igreja, chamada Faculdade Refidim, né, que é uma instituição que oferece um curso à distância reconhecido pelo MEC. Né? Essa instituição já existe há muitos anos, também há mais de 30 anos, né? Mas ela foi reconhecida pelo MEC em 2012, e desde então a gente está oferecendo cursos, teologia reconhecido pelo MEC à distância. E eu também atuo, né, junto nessa instituição, nessa grande instituição que se chama SEDUC, que encampa toda a área da educação da igreja. A gente também atua com assistência social, né? Então nós temos curso de costura para mulheres em situação de risco social, e atendemos também com cestas básicas e outras coisas mais, mas também temos um importante trabalho numa comunidade carente aqui em Joinville, onde nós atendemos crianças e adolescentes em situação de risco, à tarde, né, no contraturno da escola delas, com reforço escolar, escolinha de futsal, atividades esportivas e enfim, né, para de alguma maneira instilar nessas crianças e adolescentes valores, né, que em função do risco social que eles vivem, às vezes não têm acesso. E além disso, também sou autor da CPAD, de lições bíblicas, e a pandemia ainda não estava aí. Eu viajava aí a várias partes do Brasil, a convite, em conferências, inclusive, acho que foi em fevereiro ou março que eu estive aí na tua terra. Verdade. A gente inaugurou, aliás, filiou a RAI, né, da qual eu também faço parte, a RAI,
é a rede assembleiana de ensino, né, ligado à Convenção Geral, e que, a partir de 2018, como você também faz parte, né, você fez parte, e você é um dos sócios fundadores da RAI, né, que congrega, né, afilia todas as escolas, tanto seculares como também as faculdades que a Assembleia de Deus tem no Brasil. Então esse é o trabalho que a gente faz aí, diretamente ligado à área da educação, né? Muita coisa, meu amigo. A gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre nossa rotina, e eu fico muito admirado assim com o seu trabalho, principalmente porque são áreas que demandam muita dedicação, uma entrega muito grande. Eu sei que para além disso, você tem ainda uma caminhada na academia de pesquisa, está sempre conectado a esse trabalho de pesquisa com os meninos da rede, e acho que é uma pessoa que inspira muito os pentecostais a essa busca, não só pela formação, mas por servir, como você faz, a igreja. Eu tenho sempre conversado muito com o Breno sobre isso, a importância da gente poder instrumentalizar todo esse conhecimento que a gente traz da academia para a vida, para o dia a dia da igreja, para o serviço à igreja. Você tem feito isso muito bem. Quando a gente fala de educação no pentecostalismo, Cláudio, é importante, só a título de recorte aqui, eu peço que vocês atentem para isso. O pentecostalismo é um termo que envolve um movimento muito diverso e muito amplo, né? Assim, a gente não tem aqui nessa live especificamente a pretensão de esgotar a discussão de educação teológica no pentecostalismo enquanto esse movimento mais heterogêneo, né, diversificado, composto de grupos muito diversos, né? Assim, a gente tem várias formas de classificar isso, tanto pelas ondas, né, como o Fresto colocou há muito tempo atrás, ou usando outra forma de classificação, mas o pentecostalismo normalmente é estruturado em 3 grandes agrupamentos, né? O chamado pentecostalismo clássico, que é aquele dos primeiros anos, né, e respectivamente representado pela Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. A gente tem o chamado deuteropentecostalismo, que é o pentecostalismo de segunda onda, que são essas igrejas que são fundadas já por brasileiros e nascem aí nos anos 50, 60. E aí a gente tem o chamado mais conhecido neopentecostalismo, neopentecostalismo de terceira onda, que são esses grupos mais ligados à teologia da prosperidade, e a partir de então a gente vai ter aí um movimento muito complexo dessas igrejas emergentes dessa terceira onda. Então, só para recorte, nós vamos nos deter nessa live a discutir basicamente a educação teológica no pentecostalismo assembleiano, que é não só o nosso campo de pesquisa, mas, ao meu ver, o grande segmento que talvez dê a gente um aporte maior de informação para a gente pensar a questão da educação teológica. E aí eu queria começar, Cláudio, falando, já que é caminhos e perspectivas, né, vamos começar pelos caminhos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, por exemplo, desses primeiros anos, né, da educação teológica no pentecostalismo brasileiro. Você, quando fez menção dos 25 anos do Estadec, destacou que a gente tem um movimento de altos e baixos, e eu queria que você falasse um pouquinho dos primeiros anos, como os pentecostais, especialmente os assembleanos, eles enxergam a educação teológica nos primeiros anos, qual foi esse trajeto que os primeiros pastores foi construindo para a gente chegar nesse ponto e nessa realidade que nós estamos hoje. Eu acho que não dá para a gente falar da história da educação teológica aqui no Brasil sem antes se reportar a sua origem nos Estados Unidos, né? Claro que a origem vem antes, mas eu acho que um marco muito interessante é o movimento metodista, né, nos Estados Unidos,
cuja ênfase sempre foi muito forte na experiência, né, com Deus. Embora o John Wesley, tanto ele quanto seus obreiros, foram bastante estudiosos, né? Talvez são poucos momentos são um dos poucos momentos na história da igreja em que se conseguiu fazer um equilíbrio muito interessante entre a razão e a experiência. Uhum. Depois, a partir do movimento metodista, né, vieram outros movimentos avivalistas nos Estados Unidos, primeiramente mais de origem calvinista e depois mais de origem arminiana, e aí tem a ver com a gente. Mas esse segundo movimento de avivamento nos Estados Unidos, que veio após a grande onda metodista, foi um movimento que não deu muita ênfase aos estudos, né? Você aborda isso até na tua dissertação de mestrado, com o Finney, o Moody e acho que é o Cartwright, né? Exatamente. Esses três aí, né? Eles eram três grandes pregadores, muito cheios de unção, ganharam muitas almas, moldaram grandes avivamentos nos Estados Unidos, porém, eles foram muito anti-intelectuais, né? Eles falaram muito contra o aprendizado e o estudo, dizendo que isso esfriaria os obreiros e os crentes, tiraria essa ênfase do Espírito Santo, né? Então, me parece que essa segunda onda avivamentista norte-americana foi a que veio influenciando de uma maneira mais intensa, né? E aí depois vieram os movimentos de fronteira, movimentos de santificação, até então eclodir com Charles Fox Parham, né, que foi, digamos assim, o grande mentor intelectual, se é que dá para dizer isso, sim, desse movimento pentecostal inicial, né? Foi a partir dele, então, que sistematizou-se a questão do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, né? E, paradoxalmente, esse movimento começou num seminário bíblico, né? Verdade. Só que a ênfase de Parham foi de que não se devia ler outros livros a não ser a Bíblia. Então, o seminário teológico dele foi um seminário exclusivamente bíblico, né? E aí foi, então, a partir dos estudos dele e dos alunos dele que se reuniram para estudar o livro de Atos e também fazerem as vigílias, que na noite de 1º de janeiro de 1901, né, a primeira pessoa nesse novo pentecostalismo clássico recebeu o batismo no Espírito Santo e o nome dela era Agnes Osborne. A partir disso, então, veio o William Seymour, que aprendeu na escola do Parham, né, embora ele fosse negro, não podia ter acesso à sala de aula, ele ouvia os ensinamentos do Parham pelo lado de fora. Depois o Seymour funda o trabalho primeiro na rua Bonnie Braille, né, e aí o local fica apertado e eles vão para a rua Azusa. É nessa rua Azusa que começa a conexão com o Brasil. Se bem que os fundadores do pentecostalismo brasileiro, tanto
o Francesco quanto o Daniel Berg e Gunnar Wingren não tiveram acesso à igreja da Rua Azusa. Quem teve acesso à Rua Azusa foi o pastor Durham, que influenciou a maneira como Daniel Berg e Gunnar Wingren entenderam o pentecostalismo que vieram instalar aqui no Brasil. Então, o Durham recebe o batismo no Espírito Santo com William Seymour na Rua Azusa, depois ele vai para Chicago e abre o movimento dele, ou a igreja que da qual ele já era obreiro, e aí nessa igreja em Chicago é onde, eu não lembro agora qual dos dois, acho que foi o Gunnar, recebe o batismo no Espírito Santo em Chicago, e aí que tem a influência, então, aqui no Brasil. Eu estou dizendo isso para dizer o quê? De que o pentecostalismo brasileiro é oriundo dessa fonte norte-americana, né, que era anti-intelectual, né, mas também é oriunda da vertente sueca. Embora o Gunnar Wingren fosse estudado, ele fez seminário teológico durante 5 anos, o Daniel Berg não era, mas eles trazem aqui para o Brasil aquela ideia sueca de que a igreja oficial da Suécia, que naquela época era a luterana, era uma igreja excessivamente clerical, intelectualizada, oficial, politicamente envolvida e, portanto, não conseguia atingir o pessoal mais simples, né? Sim. E como o Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando vieram aqui para o Brasil, um país com 75% de analfabetos, né? Obviamente, eles optaram, né, tanto por questões políticas da Suécia, tanto quanto pela herança anti-intelectual norte-americana, também por causa do povo brasileiro, né, que era um povo pobre e letrado. Sim. E eles, então, começam esse pentecostalismo apenas baseado na Bíblia e na experiência, né? Então, essa é a origem, né, digamos assim, desse não estudo teológico inicial que havia nas assembleias de Deus aqui no Brasil. Agora, é interessante, Ozeano, que apesar desse anti-intelectualismo inicial, houve uma grande produção escrita, né, inicial, tanto pelo Gunnar Wingren quanto pela Frida, né, que era a esposa do Gunnar. E aí, na década de 1910 e 1920, quais eram as mulheres do mundo que tinham acesso a jornalismo e a escrita, né? Então, a Frida foi uma mulher muito à frente do seu tempo, escreveu muitos artigos e textos, né, no jornal Boa Semente, Som Alegre, de formas que é um paradoxo, né, isso que eu falei, porque ao mesmo tempo que a Assembleia de Deus no Brasil tem uma origem anti-intelectual, ela também, a igreja também tem uma boa produção escrita. Claro que não era uma produção acadêmica, era uma produção mais
mais bíblica, né? Mas era, enfim, era um grande passo. Então, desde o início não havia espaço para o ensino teológico nas Assembleias de Deus no Brasil, não tanto até porque eles não quisessem fazê-lo. Não havia esse espaço porque o povo que se convertia era um povo pobre, simples e letrado, e obviamente não teria como eles estarem fundando seminários teológicos, também porque não tinham o dinheiro para isso, né? E ao mesmo tempo havia essa escatologia extremamente breve, né? Em que Jesus estava vindo logo. Então, se Jesus estava vindo logo, para que estudar? Era muito mais interessante pregar o Evangelho e orar, e receber o batismo no Espírito Santo do que estudar, né? Se Jesus estava vindo logo, para que estudar? Então esse é o cerne, assim, né? Digamos, dessa falta de ensino teológico inicial. Agora, isso também teve o seu lado bom, o positivo, porque você sabe que no início isso ajudou muito a alcançar essa grande massa brasileira de pessoas pobres e letradas, que as igrejas históricas e mais cultas e um clero mais estudado não estavam dando conta, né? Porque falavam uma linguagem muito rebuscada, o povo não entendia essa linguagem, e a Assembleia de Deus então veio preencher como uma luva esse espaço que estava sendo dado a partir das igrejas históricas, né? Então isso esse é o início aí, né, da história do movimento teológico nas Assembleias de Deus do Brasil. Muito bom, Cláudio. E assim, é muito interessante voltar e voltar mesmo lá das raízes como você fez, porque explica muito do que esses líderes, esses pioneiros pensavam. Assim, não havia, quando a gente estuda e lê sobre eles, de repente a resistência ao ensino teológico formal, e a gente percebe que no dado momento se polariza mesmo, escolas diferentes, né, modelos de ensino diferentes, polarizados ali de um lado a missão sueca, defendendo aquilo que eles sempre fizeram desde o começo, né, que uma ênfase mais no ensino bíblico, as escolas bíblicas, e do outro lado os americanos que vão chegar a partir dos anos 40. Mas o que eu queria que você falasse um pouquinho agora é esse processo de mudança que começa a acontecer a partir dos anos 40, né? Porque o assembleano hoje, que tem tanta escola teológica disponível, né, para todo lado, e acho que depois dessa pandemia que as escolas começam também a utilizar mais plataformas digitais, isso fica mais evidente ainda. Como é que dá essa mudança, Cláudio? Quais são os fatores que contribuem para que ela aconteça, e como é que se deu essa tensão e essa mudança de uma resistência, né, fruto de todo esse contexto que você trouxe, para um outro momento em que agora o ensino teológico não é só recomendado, como ele é referendado pelas lideranças, pelas instituições convencionais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse ponto da mudança, desse ponto da curva, para a gente tentar entender aí, quem sabe, entrar nessa discussão mais da perspectiva, certo? No início das Assembleias de Deus aqui no Brasil, como eu já falei,
a liderança dos suecos era bem forte, né? Primeiro com o Daniel Berg, depois em 1916 chega o Samuel Nystrom, né? E o Samuel Nystrom, ele embora fosse uma pessoa culta, ele não estudou teologia assim de uma maneira muito intensa, né? Ele fez aquele curso bíblico de Orébro, mas ele não era assim um erudito, né? Embora fosse um cara culto, mas em teologia não era tanto assim. E ele traz essa mesma herança sueca, e agora mais ainda influenciada por Levi Petrus, que ensinava também na sua igreja sueca de que o ensino teológico muito profundo faria mal para a igreja, né? E o Samuel Nystrom ele estudou numa escola bíblica, né, lá na Suécia durante uns 3 meses só, que era um curso intensivo que havia, e formava os obreiros lá. E depois dessa formação, ele vem então para o Brasil, e aí ele começa aos poucos a ser o líder da igreja aqui no Brasil, tanto em função da doença de Gunnar Wingren, né? Porque o Daniel Berg nunca foi assim um grande líder influente. O Daniel Berg era um homem simples e ganhador de almas, né? Mas ele nunca foi um líder muito influente. A influência foi mais por conta do Gunnar e da Frida. Mas com a vinda do Samuel Nystrom, é ele que começa agora a ser o protagonista aqui no Brasil, tanto porque o Gunnar fica doente e algumas vezes precisa voltar para a Suécia, outras porque está de cama em casa, né? E também por conta das disputas de Samuel Nystrom com a Frida, né? Porque como o Samuel Nystrom não aceitava o ministério de mulheres, começam então os atritos. Então, por conta dessa influência também do Samuel Nystrom, então há digamos assim, uma rejeição por ensino teológico formal. Aliado ao Samuel Nystrom, a liderança brasileira também era contra, porque na sua grande maioria era formada de homens simples, muitos iletrados, e teologamente a teologia assustava muito, né? Então eles não iam querer ensino teológico. Mas aí, a partir da década de 40, de 1940, começa a vir para o Brasil os missionários norte-americanos. E nessa época, o pentecostalismo norte-americano havia passado uma profunda transformação, porque eles começaram a investir bastante em seminários teológicos, né, e ensino teológico mais profundo. E aí, quando chegam os missionários norte-americanos aqui para o Brasil, e eles começam, pela primeira vez em 1937, a falar da necessidade do ensino teológico aqui no Brasil, logo surge uma oposição forte, tanto por parte dos suecos, encabeçado por Samuel Nystrom, como também pelos obreiros nacionais que eram contra, né? E essa discussão ela se arrasta por bastante tempo. E ela foi encabeçada a favor do ensino teológico, especialmente pelo missionário norte-americano, o John Peter Colenda, né? A verdade, eu diria até, né, e você me ajuda se eu não estiver certo,
eu diria até que ele foi, assim, o grande pivô do ensino teológico aqui no Brasil. Claro que tivemos outros, como o Lourenço Olso, como o Hoover, e mais tarde também o sobrinho do J.P. Colenda, que foi o pastor João Colenda Lemos. Né? Você estudou com ele, né? Isso, estudei com ele. Então, olha só o privilégio, né? Mas aí, com a vinda dos missionários norte-americanos aqui para o Brasil, essa discussão foi se avolumando, né? Com muitos embates, alguns deles fortes nas convenções e também nas semanas bíblicas, né? Até que em 1958, então, o João Colenda Lemos funda o IBAD aqui no Brasil. Antes disso, o J.P. Colenda havia tido já uma oferta em dinheiro da Igreja Norte-Americana para abrir seminários teológicos aqui no Brasil, mas ele procurou por várias igrejas e nem uma igreja aceitou. Inclusive, um dos locais era aqui em Joinville, né? Em Joinville, Brusque, aqui no estado, né? Mas a liderança aqui na época disse que não, que o seminário teológico esfriaria os crentes e os obreiros, e que eles não queriam, e se a igreja estava crescendo sem o seminário teológico, também ela poderia continuar crescendo sem isso. Aí o J.P. Colenda, na época, pegou o dinheiro da doação que ele havia recebido, foi para a Alemanha, e lá ele abriu um seminário teológico, né? Então a gente perdeu, né, isso foi mais ou menos no início dos anos 1950, por aí. Mas depois, os missionários norte-americanos começaram a investir aqui no Brasil em rádio, né? E aí nós temos aí o grande trabalho do Lourenço Olson, e também mandaram dinheiro para comprar um parque gráfico que seria então a CPAD, né? Isso acho que em 1940, né? Isso. A partir disso, então, essa resistência dos obreiros nacionais, os suecos, começou a quebrar por conta desse investimento financeiro dos missionários norte-americanos. Até que depois o João Colenda Lemos apresentou novamente a proposta, várias vezes, aliás, até que finalmente em 47, bom, agora eu não me lembro, mas até que finalmente foi aprovado, né, a instalação do seminário teológico aqui no Brasil. Aí, por isso, então, em 1958, o João Colenda Lemos funda em Pindamonhangaba o IBAD, que viria a ser o primeiro instituto bíblico das Assembleias de Deus no Brasil, embora as aulas começaram em 1959. Né? Isso. Então isso aí foi o início, claro, sempre com muitas críticas, né? com críticas tanto nas convenções, como também no Mensageiro da Paz. Mas alguns pastores brasileiros, que eram um pouco mais cultos, eles começaram a perceber a importância dos seminários bíblicos aqui no Brasil, começaram a apoiar, né? Até que finalmente, então, eles começaram a ceder.
Mas até hoje, né, nós ainda, embora, como você mesmo falou, existem muitos institutos bíblicos no Brasil, faculdades teológicas, muitos cursos, né, mas de uma forma velada, nós ainda vemos uma certa resistência em alguns segmentos e alguns líderes, não são todos, claro, né? Mas em algumas situações nós ainda vemos uma certa resistência, né? Uhum. Mas a grande explosão do ensino teológico nas Assembleias de Deus aqui no Brasil se deu em 1979 com a criação da ETAD, né? Então, aquele projeto muito interessante que o pastor Bernardo Johnson instalou aqui no Brasil. E veja que eu achei muito interessante quando eu fiz a pesquisa sobre isso, a maneira, né, que ele encontrou para quebrar a resistência dos obreiros aqui no Brasil. Ele usou o argumento, e eu até penso que é verdadeiro esse argumento, eu não estou aqui dizendo que não seja, mas ele disse que ele recebeu uma revelação divina e uma incumbência de Deus, né, para fazer a ETAD. E a ETAD, né, um ensino teológico totalmente descentralizado, chegou nos rincões mais distantes do Brasil. Verdade. E eu me lembro que até o meu pai, que na época era obreiro, né, isso deve ter sido nos inícios dos anos 80, por aí, o meu pai, vários obreiros conhecidos meus daquela época, eu era uma criança, devia ter um adolescente aí de uns 12 anos, né? Uhum. Eu vi assim com muita preocupação e com muita responsabilidade os obreiros da época, inclusive o meu pai, semanalmente se reunindo no núcleo da ETAD que havia em um dos bairros da cidade em Blumenau, né? Então, a ETAD ajudou a popularizar o ensino bíblico teológico aqui no Brasil. E na verdade, a ETAD, nessa época, não aceitava alunos que não fossem obreiros, né? Mas eu fiz o curso da ETAD todo também, porque os livros que o meu pai fazia, depois ele deixava na biblioteca dele e eu ia lá e lia aqueles livros da ETAD, né? Então, eu diria assim, até que a minha primeira formação teológica foi a partir dos 12 anos, com os livros da ETAD. Então, são lembranças bem boas assim, que eu trago. Parece que eu já sou velho, né? Dessa maneira aí. Muito legal, Cláudio. E é muito bom você colocar essa... Eu acho que, assim, existem nomes que são muito importantes nesse processo de mudanças que vão acontecendo, né? Assim, J.P. Colenda, naquele primeiro momento com a Lawrence Olson, eles dois às vezes fazem quase que dobradinhos ali nas escolas bíblicas. Aí vem o John Colenda Lemos, que é o fundador do primeiro seminário, e Bernardo Johnson, décadas depois com a ETAD, né? Bernardo Johnson com a vantagem de que ele, além de ser um grande mestre, era um grande pregador, né? Um evangelista, e isso deu a ele um acesso muito grande às igrejas, assim, e uma interlocução muito grande com os pastores. A gente percebe nitidamente como ele... campanhas enormes que ele fazia, né? Exatamente. Divina e uma série de coisas, e foi quebrando a resistência, né? John Colenda Lemos é mais um mestre, né? Um grande mestre que dedicou a vida exclusivamente àquele contexto do IBAD, um seminário interno que demandava muito dele.
Mas o pastor Benajunce, ele tem esse movimento de transitar nas igrejas e entre os pastores com um grande projeto de evangelismo, né, com cruzadas, que é também uma influência norte-americana muito grande na Assembleia de Deus brasileira, e eu acredito que isso trouxe uma abertura em relação a aquilo que o Bernardo Jones trazia, que era a ETAD. Assim, é incrível se a gente pensasse em duas grandes matrizes de instituições teológicas, certamente a IBAD e a ETAD, né? O IBAD fundando alunos no internato, que posteriormente voltaram para suas igrejas, e em alguns deles criaram seminários nas suas próprias igrejas, e a ETAD com esse modelo descentralizado, literalmente pulverizando, assim, irradiando um feixe de ensino teológico, assim, para todos os cantões do Brasil. E aí a gente tem, a partir daí, um processo de crescente, né? Tanto nas minhas pesquisas como na sua, a gente identificou, nesses anos, final dos anos 70, 80, um boom de instituições teológicas, né? As igrejas começam a criar escolas com esses alunos formados, né, em Pindas e outros também que trabalhavam com os núcleos da ETAD. Aqui no Ceará, a ETAD tem uma importância grande nesse sentido. A ETAD está ali na verdade, o começo do Estadec, que é uma espécie de passo seguinte àquilo que antes era a ETAD, era um núcleo da ETAD. Então a gente percebeu que os pastores foram dando esse passo a mais, que foi criar suas próprias escolas. E aí a gente chega num momento em que as regiões vão começar a construir suas próprias escolas, as igrejas grandes vão construir suas próprias escolas, ter seus próprios projetos de ensino. E eu acho que esse caminho nos traz, Cláudio, até esse ponto em que agora a gente tem um universo muito grande de escolas, de seminários. Esse tempo de resistência mais declarado, ele passou, embora que haja uma resistência velada. A gente percebe que certos discursos que estavam lá no começo, é como se eles caminhassem no imaginário, e a gente percebe, a gente ouve, assim, às vezes um homem de 40 anos falando, assim, quase com os mesmos termos que um líder, um pastor falava nos anos 40, assim, como resistindo, né, educação, argumentando, por exemplo, a questão de que a educação teológica esfria, de que a educação teológica vai dividir a igreja. Havia muito esse discurso, né? Tem um missionário... Isso para não dizer que eram os argumentos usados lá atrás por Moody e Finney, né? Sim, exatamente. É praticamente os mesmos discursos, né? Aquele livro Pentecostal de Coração e Mente, o Rick Nandes, exatamente, ele reconstrói um pouco esses discursos, e eles meio que perpassam o tempo, assim, transitando de gerações em gerações. E aí eu queria chegar aqui nesse ponto da perspectiva, certo? E aí, em pensar que ainda existem resquícios desse anti-intelectualismo velado, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga ele hoje, quais são as faces dele, como é que ele se expressa hoje nas novas gerações que têm acesso à informação. Às vezes você vê uma pessoa falando contra o ensino teológico, mas ele é um acadêmico, ele tem uma formação no direito, ele tem uma formação na administração, e a gente tem lá atrás esse discurso, pastores defendendo outros cursos, mas sendo contra o ensino teológico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você vê assim, como é que se expressa hoje, assim, essas resistências ao ensino teológico, como é que a gente pode lidar com isso, no sentido de que as novas gerações demandam obreiros preparados. Essa não é um discurso de marketing de escola teológica. A igreja, de fato, precisa formar pessoas para atender um mundo cada vez mais exigente. Eu queria que você fizesse uma análise desse cenário, para a gente tentar aqui discutir um pouco a questão de perspectiva, certo? Embora hoje a gente tenha um acesso bastante amplo e público até, né, para a educação teológica, nós temos cursos praticamente em todas as igrejas de fácil acesso, e onde não tem acesso tem
tem cursos à distância, como é o nosso caso aqui em Joinville, né? Nós temos tanto curso reconhecido pelo MEC, como também cursos livres à distância, né? Então, não, digamos assim, não existe mais a desculpa de que não há acesso ao ensino teológico, porque qualquer um, né, pode fazê-lo. Agora, o problema ocorreu em um momento em que as igrejas começaram a exigir dos seus obreiros, né, que para serem consagrados ao ministério, eles teriam que ter um curso teológico. Isso foi muito disseminado quando a ITAD veio aqui para o Brasil, né? Então, se falava muito de que, a partir de então, somente seria consagrado ao ministério quem tivesse ensino teológico. Mas a gente sabe que no início até valeu essa fala aí, mas depois essa fala foi sendo relaxada um pouco. E a gente sabe que, embora a maior parte das convenções estaduais aqui no Brasil e a geral também faça a exigência do ensino teológico para consagração dos obreiros e ordenação dos obreiros, a gente sabe que na prática isso não funciona assim, né? Tem bastante gente que é levada ao ministério com um conhecimento teológico mínimo ou até mesmo ausente. A teologia que eles sabem é aquela aprendida nos cultos e na escola dominical, ou mesmo, né, são pessoas talvez autodidatas, né, que estão estudando, mas isso não dá conta das exigências que a gente vê hoje em uma igreja do tamanho que é a Assembleia de Deus, né, que embora ainda alcance os estratos mais simples e pobres da sociedade, porém é uma igreja que há muitos anos já alcança também a classe B e C, né? Então é um povo um pouco mais culto, mas me parece que em boa parte, eu não digo que são todos, mas em boa parte a liderança não acompanhou esse progresso, digamos assim, né, que a sociedade e a igreja teve. É motivado primeiramente por esse, digamos, relaxamento que houve em não se exigir mais que a ordenação tivesse como requisito prévio o estudo teológico. Um outro problema que eu vejo, né, de uma rejeição velada ao ensino teológico é que houve, digamos assim, né, no dizer de Bourdieu, né, a racionalização da igreja, que antes era uma teologia mais experiencial, né, uma teologia mais bíblica, que tinha a ver com os afetos, né? Não houve uma transição para uma racionalidade teológica, mas houve uma transição para uma racionalidade institucional, né? No sentido de que aquilo que a liderança pensa como sendo o ensino teológico é isso que tomou
o lugar do ensino teológico em si, né? Então, não houve uma burocratização do carisma, né? Conforme Weber, no sentido teológico. Houve uma burocratização do carisma no sentido burocrático, digamos assim, né? No sentido administrativo, né? Em que aquilo que o líder pensa, aquilo se tornou, quando eu falo em líder, eu falo em líder da igreja local, né? Aquilo que o líder pensa se tornou, então, ou tomou o lugar do ensino teológico. E, como a maioria dos nossos líderes não tem um ensino teológico mais denso, essa burocratização nem sempre se deu de maneira bíblico-teológica, mas sim de acordo com premissas bíblicas compreendidas pelo pastor local, né? A salvação disso foi, eu até boto lá na minha tese isso, a salvação das Assembleias de Deus no Brasil, do seu ensino teológico, foi, embora mínimo, né, foi a escola bíblica dominical, né? Foi a escola bíblica dominical que deu conta, digamos, dessa instrução teológica mínima que a gente tem. Não fosse a escola bíblica dominical, hoje provavelmente nós estaríamos entregues às heresias mais estapafúrdias que existem. Eu diria que foi a escola bíblica dominical que salvou, digamos, o pouco que restou do ensino teológico aqui no Brasil. É uma questão muito interessante se coloca, Cláudio, porque a gente tem, de um lado, uma procura, e é muito evidente, de jovens pelo ensino teológico, e isso explica um pouco por que nos últimos anos muitas pessoas dessa nova geração buscou também em outras instituições de ensino, inclusive instituições não ligadas ao pentecostalismo assembleano. Isso, ao que parece, gerou uma certa polifonia, assim, né, no contexto das Assembleias de Deus, mas a gente tem essa resistência que se dá, por exemplo, quando você define o ensino como regra para a liderança pastoral, mas que isso não é observado. Nós estamos chegando, gente, a um limite aqui do tempo. Eu vou reconectar novamente para a gente, em 10 minutos, fazer esse fechamento. Ô, meu amigo. Opa, fala. Vamos fazer aqui o fechamento. Então, eu estava colocando, Cláudio, que eu acho que nós dois percebemos isso, que a regra de se estabelecer o ensino teológico como um pré-requisito ao ministério pastoral, parece que a impressão que a gente fica, ela nunca foi levada muito a sério nas instituições convencionais, assim, ela nunca foi implementada de modo em que se exigisse de fato. Eu cheguei até na época, entrar em contato com várias instituições, convenções estaduais, andei vasculhando estatutos, e eu identifiquei naquele momento pelo menos 2 problemas. Um era que parece que as instituições não abraçaram isso da maneira que poderiam abraçar. A partir de 83, a CGADB, a Convenção Geral, define que as convenções regionais, estaduais, elas estabeleçam o ensino teológico como um requisito. Isso vira uma regra que a gente percebe que as instituições regionais, elas não foram acolhendo isso e implementando isso com o rigor que talvez assim se esperaria. Mas uma segunda coisa que eu vi, aí eu queria que você falasse para a gente ir já finalizando nessa discussão mais de perspectiva,
é que quando se definiu a, o, uma formação básica em teologia, por exemplo, como um pré-requisito ao ministério pastoral, e se buscou comprovação disso apenas a partir da certificação, você tem um processo de comercialização assim, de certificados de cursos teológicos que vai ser vai chegar a ser uma coisa assim, quase que escandalosa na história recente da educação teológica brasileira, quando, quando surgiu aquela lei que permitia, por exemplo, a integralização de créditos. Então, assim, as instituições, de alguma maneira, não levando tão a sério como deveria a questão do ensino e talvez prezando apenas a questão comercial. E aí você via, às vezes, pessoas preocupadas apenas com a questão do diploma, para no dia da consagração elas levarem lá a sua certificação e serem consagradas ao pastorado. E a gente percebia que esse foco mostrava que não se preocupava com a questão do ensino em si. O que foi aprendido, qual é o conteúdo que esse aspirante ao pastorado tem para, né, a sua jornada, para a sua caminhada pastoral. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, em termos de perspectiva, sobre isso, certo? Quais são os limites, né? Uma instituição de ensino, nós dois trabalhamos dirigindo instituições de ensino, ela demanda recursos, ela demanda investimentos, nem sempre esses recursos eles são acessíveis, e aí isso demanda da gente um grande esforço de buscar parcerias e buscar apoios. Aqui em Fortaleza, felizmente, graças a Deus, é um caso muito singular, tem uma liderança pastoral atualmente que investe muito no ensino, né, e tem sido um parceiro, um mantenedor praticamente do nosso seminário teológico. Isso dá a gente um pouco de liberdade, no sentido da gente poder enxergar a questão da qualidade do ensino como um valor que a gente não pode negociar, mesmo assim, estando o tempo todo tentado a essas flexibilizações que, por vezes, as instituições de ensino elas são tentadas a negociar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de perspectiva. Como é que você vê hoje a educação teológica no pentecostalismo assembleano? O que você percebe, né, de característica dessa educação teológica? O que você imagina que sejam os desdobramentos dos próximos anos a partir dessa leitura que você faz da realidade atual? A gente teve alguns problemas bastante sérios, né, com a integralização de créditos, como você já falou. Ajudou bastante gente, né, que não tinha formação teológica, ter um curso superior, ok, mas como você mesmo disse, possibilitou muita coisa feia mesmo, né? Muita gente que não tem condições de ter um diploma, teve um diploma, né? Aqui em Joinville, a gente recebeu propostas das mais variadas, né? Teve até gente que ficou bravo comigo porque eu não aceitei determinadas coisas, né, que feriam a lei ou que iriam contra a nossa ética, né? Então até teve gente assim que não gostou muito, tal. Mas ou a gente faz um trabalho sério ou o próprio ensino teológico fica comprometido, porque afinal de contas nós estamos ensinando valores do reino, né? Os valores do reino são inegociáveis. Por isso, por um certo lado, eu até gostei muito quando essa portaria do MEC foi tornada nula, né? Porque daí não tem mais agora como fazer algumas fraudes aí. Embora, né,
a gente sabe que tem bastante seminário teológico sério aqui no Brasil, né? Mas também tem uns e outros aí que não vale a pena o estudo neles, né? Graças a Deus eu conheço o trabalho teu aí, do Breno, né? Sei que é um trabalho sério e que ajuda muito a igreja, mas uns e outros aí a gente sabe que não é assim, né? Aqui em Joinville, né, como eu falei, já antes, nós temos um seminário já há bastante anos, né, e tem formado bastante gente. Praticamente 80% dos obreiros do estado de Santa Catarina são formados aqui pela Refidim, né, que é a instituição nossa aqui, né? Então, a gente, tanto quanto vocês aí, procura fazer um trabalho bastante sério, né? Mas, falando de uma forma mais clara, em termos de perspectivas, né? Eu vejo, como eu dizia antes, eu vejo bastante gente séria fazendo teologia aqui no Brasil, mas nós temos dois riscos, né, que nos rondam aí. Um é o fundamentalismo religioso, né, que rejeita, digamos, alguns estudos mais profundos sobre questões bíblicas e teológicas, né, e esse fundamentalismo é a herança desse anti-intelectualismo histórico aí que a gente traz, né? Isso é um problema. O outro lado é o liberalismo teológico, né? Existe um perigo muito grande nas assembleias de Deus aqui no Brasil, de que o liberalismo ele relativize aquilo que sempre foi uma questão basilar para a teologia assembleiana, que é a Bíblia, né? Então, a Bíblia sempre foi a nossa grande base teológica. E o liberalismo, ele infelizmente, ele questiona isso, né, e começa a botar em dúvida importantes questões que são caras para o pentecostalismo brasileiro. Agora, junto com o fundamentalismo, vem ainda um outro problema bastante sério que a gente vê, que é o cessacionismo, né? Nós temos aí vários ensinadores nas Assembleias de Deus que não passaram pela experiência do batismo no Espírito Santo ou não entenderam a necessidade dela, né? E estão sorrateiramente admitindo conteúdos cessacionistas que começam a ridicularizar e dizer que não é importante o batismo no Espírito Santo e a experiência e como também a manifestação dos dons, né? Esse é um perigo bastante sério que é oriundo do calvinismo, né? E nós vemos assim tomando bastante gente, especialmente os mais jovens, querendo convencê-los de que não é preciso a experiência com o Espírito Santo e, consequentemente, os dons, né? Então, esses são, digamos assim, são três perigos sérios que eu vejo. Agora, uma maneira que eu vejo de a gente incentivar bastante o ensino teológico aqui no Brasil
é a gente conseguir promover o equilíbrio entre o estudo teológico profundo, denso, bíblico, com a experiência. Né? Nós estamos tendo aí alguns ataques teológicos aqui no Brasil, falando contra a experiência, como eu já dizia antes, né? Mas a experiência nas Assembleias de Deus é uma questão histórica, né? Desde o início, o pentecostalismo aqui no Brasil e a Assembleia de Deus foi bastante voltada à experiência. O problema se deu nessa transição, né, em que ao invés que a gente falava antes, ao invés de nós nos aprofundarmos no ensino teológico, nós nos racionalizamos para uma questão administrativa e institucional. Nesse momento aí, a gente perdeu um pouco essa questão da importância da experiência, e aí essas teologias mais fundamentalistas se apropriaram disso, estão nos querendo fazer entender de que a experiência não é algo tão importante assim. Mas o que marcou a Assembleia de Deus aqui no Brasil, desde o seu início, foi essa importância que sempre foi dada à experiência, especialmente a experiência do batismo no Espírito Santo. Né? Eu creio que se a gente conseguir fazer no nosso ensino teológico esse equilíbrio entre a profundidade teológica e a experiência, nós vamos ser muito bem sucedidos aqui no Brasil quanto ao ensino teológico. Muito bem, Cláudio. Que final bacana esse. Eu assim, endosso isso. Acho que são realmente assim, os grandes desafios nossos. E aí eu queria colocar assim, em perspectiva desses dois equilíbrios, né? Assim, um modelo talvez centrado em que, e aí eu queria tomar as duas polaridades que você claramente tratou aí, né? A polaridade do fundamentalismo reacionário, né? Que não é algo que tem sido benéfico, não é benéfico ao movimento pentecostal assembleano, mas no outro extremo, o liberalismo teológico, que nega as bases, nega os fundamentos, que relativiza aquilo que não pode ser absolutamente, de modo nenhum, negociado, assim. Então, acho que a gente está evitando e resistindo a esses extremos. E aí há uma outra bipolaridade aí, que é o racionalismo, né, de um lado, que insiste em também negar, e que está ligado ao fundamentalismo, negar a experiência, negar o próprio batismo com o Espírito Santo, porque o discurso termina aí. Essa discussão da experiência, na verdade, ela encapsula aquilo que é mais importante e é mais basilar do pentecostalismo, que é a própria experiência do batismo com o Espírito Santo. Mas, por outro lado, a experiência, né, vista talvez numa perspectiva contemporânea, completamente relativizada, né, sem uma fundamentação histórica, sem um claro embasamento bíblico, e que levaria, por exemplo, a uma espécie de individualização da própria experiência como algo que cada um constrói do seu jeito, sem nenhuma relação histórica com aquele coletivo, né, com a igreja, sem nenhuma relação com a memória dessa igreja. E eu percebo que a gente também está deparado com esse risco à medida em que as pessoas vão hipervalorizando a experiência, não a experiência do batismo com o Espírito Santo, mas a experiência religiosa em si. E aí com isso nega todo um patrimônio histórico que é rico, que é caro e que é importante para nós, para a nossa igreja. Meu amigo, eu quero assim agradecer demais a sua disponibilidade. Eu sei da sua correria, dos seus compromissos de trabalho ministeriais aí em Joinville. Eu agradeço muito a sua participação conosco aqui. Eu queria agradecer
todo o pessoal que trabalha com você, que tem nesses últimos dias, né, assim, trocado ideias pelas redes sociais. A gente participou de uma live alguns dias atrás com vocês e, de certo modo, foi aí uma troca, né, de experiências. Eu agradeço muito você ter participado conosco dessa live, assim, parabenizo pelo excelente trabalho que você vem fazendo na Igreja de Joinville, na educação teológica nessa igreja. E eu queria pedir que você fizesse suas considerações finais e deixo aqui minha gratidão a Deus pela sua vida. É um grande prazer, um grande privilégio assim, ter sua amizade, ter a sua participação conosco nessa primeira live aqui da jornada dos 25 anos. Eu que agradeço muito, o Zian, a oportunidade de ter estado aqui com vocês, também com o Breno, né, e muitos alunos aqui de Joinville também estão ainda aí na live, né. Eu agradeço muito a amizade sua, né. Você é um referencial aqui no Brasil em termos de liderança de jovens, tem feito um bom trabalho aí, né, e além disso atua também na questão teológica. Então você tem um grande filé aí nas tuas mãos, né, que é ajudar os nossos jovens a terem uma educação teológica densa, né, e sentirem a necessidade disso. Então eu louvo a Deus pela tua vida e a oportunidade excelente aqui que vocês deram para mim, você e o Breno, e também dar mais uma vez os parabéns aí pelos 25 anos do Stadec, e que venham outros 25 e 25, e que a gente morra e o Stadec ainda esteja aí servindo a Igreja de Cristo. Amém. Obrigado, meu amigo. Obrigado a todos vocês, gente, que participaram conosco. Essa live, nessa segunda parte, ficará também disponível no IGTV da página do Stadec. E nós vamos também subir lá para o nosso canal no YouTube, para que as pessoas possam assistir depois. E ficou aí um conteúdo muito legal para o pessoal aproveitar sobre a questão do ensino teológico do pentecostalismo assembleano. Deus abençoe todos vocês. Continue acompanhando nossas redes, nós vamos divulgar novas lives, novos temas para a gente continuar conversando aqui, tá bom? Deus abençoe, gente. Um abraço, meu amigo. Deus abençoe a todos. Paz. Paz, Senhor, querido.